Você sabia que é possível reverter o diabetes tipo 2 em poucas semanas? E reduzir a quantidade de medicamentos ou até mesmo deixar de tomá-los? E o melhor, sem precisar fazer cirurgia e nem tratamentos caros. Isso é fantástico, não é mesmo? Diversos estudos científicos têm mostrado como pessoas do mundo inteiro estão conseguindo reverter a diabetes tipo 2 em até 8 semanas, através de tratamentos naturais e saudáveis, sem precisar ficar dependente de remédios para a vida inteira. Como são os casos que veremos agora de alguns pacientes da Clínica da Obesidade. Bem, meu nome é Pedro Viana, eu tenho 56 anos e descobri o diabetes após os 40 anos, com uma crise muito séria. Fui parar no Hospital São Rafael e na leitura da glicemia foi fora de range, mais de 600. Fiquei 15 dias na UTI. Saí de lá ciente dos cuidados que teria a ter com a doença. Eu era ex-atleta e parei de fazer educação física e esporte mais de 10 anos. E o abdômen cresceu. A obesidade não vem nunca só, não é só um problema estético, é um problema de saúde. Me trouxe diabetes, trouxe esteatose, ácido úrico alto, os colesteróis em níveis altíssimos, triglicerídeos, e eu gastava uma média de R$ 400 mês com medicamento. O peso na barriga, no abdômen, me deu 3 hérnias, disco e cervical, e 2 joelhos estourados. Então eu precisava muito de uma terapia multidisciplinar para perder peso. Eu não estava conseguindo fazer isso em casa, porque estourei os joelhos tentando andar com sobrepeso em cima dos joelhos. Eu voltei a estudar, fui para a UFPA, estudar zootecnia, e o desempenho nas disciplinas estava ficando medíocre, porque as consequências da obesidade, mais diabetes, estavam me deixando... eu dormia mal, eu estava com perda de memória, estava sem conseguir memorizar assuntos fundamentais para minha vida profissional lá. Esse foi um fator decisivo para interromper minha vida e vir para cá. Recuperar minha qualidade de vida, saúde, a memória, dormir melhor, para que possa desempenhar meu papel lá fora de uma forma mais eficaz. Perder peso lá fora foi muito difícil mesmo, porque tem muitas armadilhas, tem muitas arapucas, os alimentos industrializados omitem informações, e aqui você tem uma equipe multidisciplinar que lhe fornece muitas informações, você se municia desse conhecimento para controlar melhor. Era muito difícil lá fora, eu comia de tudo, não tinha regra. Eu hoje tenho uma consciência do que devo me alimentar. A minha nutrição está mais direcionada para alimentações mais saudáveis, e eu pretendo continuar seguindo essas recomendações. Eu descobri a Clínica da Obesidade através de uma vizinha. Ela passou por aqui há mais de 10 anos. Deu tudo certo, graças a Deus. Eu consegui chegar ao objetivo antes mesmo do prazo. Aqui eu considero que foi minha tábua de salvação. Eu cheguei aqui com os índices e resultados de exame de sangue todos elevados, colesteróis altos, o diabetes acima de 240, hoje está dentro do que recomenda a Organização Mundial de Saúde, sempre controlado na faixa de 100 abaixo. Medicamento para diabetes eu tomo 1/4 da carga que eu cheguei aqui, com a possibilidade de no futuro se controlar melhor, até quem sabe ser retirado todos os medicamentos para diabetes. Eu sinto que minha saúde melhorou muito. Quando estava obeso, eu não dormia bem, eu tinha apneia do sono, tinha mais de 60 paradas respiratórias. Eu dormia uma média de 15 minutos por noite em sono profundo, então a qualidade de vida certamente vai melhorar. Sinto mais disposição, meu metabolismo ele melhorou 100%. Eu já estou na reta final, amanhã eu estou de alta,
Eu estou numa dieta de 1.500 calorias e ainda consigo perder peso. Então, isso é muito bom. Consegui construir um pouquinho de músculo, sobrecarga sobre a coluna vertebral, sobre os joelhos, sobre as articulações de modo geral, é bem menor. Eu não andava de bicicleta porque tinha 120 quilos e o peso em cima do coxinho era grande, doía para sentar no coxinho. A bicicleta eu trouxe e eu imaginava de trocar o coxinho. Quando comecei a montar não doía mais. Então, tudo isso facilitou e vai facilitar daqui para frente, né? Meu nome é Eliana, eu fiz 30 anos e eu descobri diabetes de 7 meses para cá e não foi nada bom. Eu comecei a ter crises, muita dor de cabeça, tontura, sono demais, fora de época, muito sono eu sentia e eu já não sabia nem mais o que fazer. Era muita dor no estômago, tudo que eu comia eu vomitava, eu só andava fraca, me sentindo fraca, que nada conseguia ficar dentro de mim, tudo que eu comia eu tinha que vomitar. Eu cheguei a um ponto assim já de ter um refluxo, a minha obesidade já não me deixava mais em paz. Eu gastava de remédio em torno de R$500. R$500, porque o remédio que eu usava o de pressão, de linda pressão alta, o remédio custava R$100, o de diabetes, o Galvus, que eu posso dizer, custa R$300, o Galvus Med, entendeu? E fora outros que eu usava, meu estômago teve inflamação, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, tudo por conta da obesidade. Minha rotina antes era assim, eu posso dizer que era uma tristeza. Eu não fazia nada na minha casa, eu não poderia cuidar dos meus filhos por conta dos meus problemas de saúde. Ser obeso é a pior coisa do mundo. Eu não saía com meus filhos. Eu fui em um médico, um clínico, e ele falou para mim, procura um endocrinologista para ontem. Aí eu já fiquei toda desanimada. Aí quando eu procurei, meu açúcar já estava lá de 280. E aí entrou com o uso de glifage, que é o primeiro que eles passam lá fora, né, que não resolveu o meu problema. Depois do conhecimento da clínica do Day Use, aí eu já comecei a usar um remédio melhor e já fui melhorando até chegar aqui. E com a minha chegada aqui na clínica, não foi 15 dias, a minha vida já mudou completamente. E hoje eu posso dizer, eu estou completamente mudada. Eu estou aqui vou fazer 3 meses ainda e já perdi 22 quilos. E assim, questão da minha saúde, hoje eu sou outra pessoa. Para mim eu já estava morta e hoje eu ressuscitei. E eu agradeço aqui o tratamento da clínica da obesidade, que só tem a mudar a nossa vida. E o que eu vou levar daqui lá para fora é muito importante. O tratamento da clínica é assim perfeito. Eu tenho o maior orgulho daqui. Eu sempre vou dizer, eu tenho o maior orgulho da clínica da obesidade. Porque a equipe é maravilhosa. Assim, eu cheguei no início, eu comecei o tratamento com remédio. Hoje eu já não tomo mais remédio para diabetes. Já foi tirado o remédio da diabetes. Estou muito feliz por isso. Não tenho, para mim é um orgulho, não tenho nem como me expressar assim o quanto eu estou feliz de hoje eu não tomar mais o remédio da diabetes, que era de 300 meu açúcar, como eu disse, né? Não sei como eu estou viva hoje. Entendeu? O de pressão hoje eu estou tomando de 25, mas provavelmente o que os médicos daqui de dentro me falam é que quando eu sair, eu não vou tomar mais. Provavelmente eu já vou sair sem uso de medicamento nenhum. Eu sofria muito lá fora com a questão da minha saúde. E hoje eu me sinto uma pessoa saudável e bem de saúde. E eu sei que eu vou continuar. E assim, o que eu vou levar daqui vai servir para muita coisa. Hoje eu não quero nem lembrar do passado de antes. Eu me vejo lá fora magra e eu vou ser magra. E o que eu vou levar daqui na minha mente é que eu preciso disso. Eu preciso disso e nunca mais eu quero ser o que eu fui. Assim, eu amei ter conhecido aqui. Eu acho que foi a clínica da obesidade que me deu a vida de novo. Eu acho que se hoje eu não tivesse o conhecimento daqui, eu não estava viva. Eu tenho a maior certeza disso. De tudo que eu passei, eu tenho a maior certeza que eu não estaria mais viva. Então, aqui pra mim, eu tenho o maior orgulho daqui. Eu tenho o maior orgulho e sempre vou deixar essa mensagem. Quero sempre dizer para vocês aí fora. Venham conhecer o tratamento da clínica da obesidade, porque foi muito importante para mim e está sendo. E não só os pacientes da clínica da obesidade
estão tendo sucesso no controle da diabetes tipo 2 de forma natural. Em uma pesquisa feita na Dinamarca, participantes trataram a diabetes tipo 2 apenas com a adoção de dieta e hábitos saudáveis. No final, 73% reduziram a quantidade de medicamentos e desses, 50% conseguiram cortá-los totalmente. Esses são números muito maiores do que a maioria dos tratamentos tradicionais feitos apenas com remédios. Já em outra pesquisa feita na Inglaterra, alguns participantes conseguiram reverter a diabetes tipo 2 a partir da 8ª semana, seguindo também apenas dieta e adotando hábitos saudáveis. E outro estudo feito pela Universidade de Newcastle também mostrou que muitos dos participantes conseguiram reverter totalmente o diabetes tipo 2 em 3 meses. Esses estudos mostram que é possível reverter a diabetes tipo 2 de forma natural, seguindo uma dieta antidiabética e adotando hábitos mais saudáveis, sem precisar ficar dependente de remédios para a vida inteira, colocando assim um fim naquilo que muitos ainda pensam ser irreversível. Sem contar a enorme economia que o portador de diabetes faz quando ele deixa de gastar com remédios caros. E agora vem o mais impressionante. Por muito tempo, acreditou-se que a melhor maneira de controlar a diabetes era cortando o açúcar da dieta e fazendo aplicação de insulina. Porém, diversos estudos mostram que fazer apenas isso pode resultar no crescimento progressivo da doença. E o paciente acaba mantendo a diabetes de forma crônica no decorrer dos anos. Porque não adianta cortar o açúcar da dieta, mas continuar consumindo alimentos que oferecem risco igual ou até maior do que o próprio açúcar. Como é o caso do álcool e de pães, bolos, massas e comidas ricas em farinha de trigo e outros carboidratos processados. Estes alimentos quase não têm fibras, e eles ainda têm uma densidade calórica muito grande e um índice glicêmico alto, o que significa que eles são tão nocivos para os picos de insulina quanto o açúcar é. Mas então, o que é preciso de fato para reverter a diabetes tipo 2? Para isso, é preciso eliminar de vez a causa do problema, e não apenas amenizar as consequências com remédios. E para entender a causa, é preciso primeiro entender o que é diabetes tipo 2. Quando comemos, a comida passa primeiro pelo estômago e depois entra no intestino delgado. Lá, recebe a bile e uma excreção do pâncreas, que tem como objetivo fazer a digestão desses alimentos. Depois da digestão, muito do que comemos é transformado em açúcar e vai parar na rede sanguínea. Esse açúcar no sangue é chamado de glicose. Quando a glicose sobe muito, o pâncreas libera insulina. Essa insulina pega o açúcar e o leva para dentro dos tecidos do corpo, que precisam dele para se alimentar. Esse é o processo natural que ocorre quando o corpo está saudável. Mas quando o corpo está doente, 2 problemas podem acontecer. Primeiro, o corpo não consegue produzir insulina suficiente para dar conta da quantidade de glicose. Ou então, o corpo fica resistente à própria insulina e ela já não funciona tão bem. O resultado disso é que a quantidade de açúcar no sangue fica muito alta e o corpo não consegue utilizá-la como fonte de energia. Daí, surge a diabetes tipo 2. Esse tipo de diabetes é a nova epidemia do mundo. 90% dos diabéticos possuem a diabetes do tipo 2. Só no Brasil, são 17 milhões de diabéticos. E sabe quais são as principais causas da diabetes tipo 2? É o excesso de peso e a má alimentação, com o excesso de consumo de alimentos que aumentam a glicose no sangue, causam inflamação no corpo e entopem as células com gordura. E o que acontece quando adotamos uma dieta de baixo valor calórico? Quando a pessoa entra em uma dieta antidiabética, que reduz a quantidade de calorias e carboidratos processados, ela emagrece e o nível de glicose no sangue começa a cair drasticamente, de forma natural.
Então a necessidade de se tomar insulina vai diminuindo, podendo até chegar no ponto de ser cortada totalmente. E não é preciso passar fome para se reverter a diabetes tipo 2. Dá para fazer isso com uma alimentação saborosa e diversificada, não só reduzindo a quantidade do que se come, mas principalmente selecionando alimentos de boa qualidade. Um exemplo de alimentos que ajudam a diminuir a glicose no sangue são aqueles ricos em gorduras boas. Isso mesmo, a gordura de boa qualidade não faz mal. Pelo contrário, é extremamente benéfica para o organismo e ainda ajuda a baixar a glicemia e a reverter a diabetes tipo 2. Outro exemplo são os alimentos ricos em fibras. Mas é preciso ter cuidado com as promessas industrializadas, pois muitos alimentos processados que alegam ser ricos em fibras são também ricos em açúcar e farinha branca. E desse jeito, não vão fazer nada bem para quem tem diabetes. Sozinha, é improvável que a pessoa saiba o que fazer para reverter a diabetes. Porém, com um acompanhamento especializado, isso se torna relativamente simples. Mas se é tão simples assim, por que poucas pessoas falam sobre isso? Isso é pouco divulgado porque há muitos interesses econômicos que conflitam com os tratamentos mais naturais. A diabetes, por exemplo, é uma grande fonte de receita para algumas indústrias farmacêuticas, farmácias, médicos e hospitais. Para se ter uma ideia, só nos Estados Unidos, as farmacêuticas faturam 250 bilhões de dólares com a diabetes. Então, infelizmente, muitos ainda têm aquele velho pensamento de que a doença é lucrativa. Então, para alguns grupos, é mais interessante economicamente manter uma pessoa doente e dependente de remédios a vida toda do que reverter o problema em definitivo. Então, não há esforço coletivo maior para se divulgar uma solução mais simples e mais natural. Inclusive, no Brasil, os conselhos federais não permitem que se prometa a cura para determinadas doenças. Nós, da Coach Care, não prometemos a cura para a diabetes, e sim, nós ajudamos as pessoas a conseguirem adotar hábitos mais saudáveis e fazer uma alimentação adequada para os diabéticos. E com essa mudança de hábitos, muitos pacientes no mundo inteiro estão conseguindo emagrecer e diminuir a quantidade de remédios. E em alguns casos até cortá-los completamente. Principalmente se começarem o tratamento cedo. Quanto antes, melhor. Mas fazer um tratamento para a diabetes tipo 2 sem acompanhamento pode ser desmotivador e perigoso. Pensando nisso, nós criamos a Coach Care. A Coach Care é um programa de emagrecimento e prevenção focado na diabetes tipo 2. Nossos participantes são acompanhados individualmente e recebem as orientações necessárias para que consigam adotar hábitos mais saudáveis. E o melhor, tudo isso por telefone e pela internet, com comodidade total e conseguindo conciliar isso com a sua rotina diária. Não importa se você tem uma vida muito corrida em casa ou no trabalho. Com o nosso programa, você consegue conciliar. Então, o que acontece quando você entra em nosso programa? Você passa a ser acompanhado por um profissional de saúde de forma individualizada, que o seguirá mês a mês, dando orientações e tirando todas as suas dúvidas. É realmente alguém que vai estar ao seu lado por todo o tratamento. Além disso, você terá acesso a sugestões de cardápios saudáveis e receitas que são muito práticas e que nós criamos para facilitar a mudança dos seus hábitos. Para você ter uma ideia, o sistema do Coach Care tem mais de 2.000 opções de pratos para todos os gostos. Tudo isso para que você emagreça, mantendo o prazer de comer. E por fim, tem um terceiro ponto crucial, que é o acompanhamento, que você receberá para lhe ajudar a reprogramar a mente e, com isso, adotar hábitos saudáveis de uma forma mais fácil e também manter esses hábitos pelo decorrer da vida. E por que reprogramar a mente é importante? Pesquisas mostram que 95% das pessoas que tentam emagrecer não conseguem, ou engordam tudo novamente em até 2 anos, e às vezes até em dobro.
Isso acontece com a grande maioria das pessoas, porque elas tentam se tratar apenas com dietas e exercícios físicos e se esquecem de tratar as questões psicológicas e emocionais, como ansiedade, estresse, falta de controle, compulsão, depressão e até vício em alimentos processados e bebidas açucaradas ou alcoólicas. Mas são essas questões que normalmente fazem a pessoa ganhar peso ou fazem ela voltar a engordar depois de tentar emagrecer. Várias pesquisas mostram também que certos alimentos são tão viciantes quanto as drogas. O açúcar, por exemplo, é 8 vezes mais viciante do que a cocaína. E, além disso, o açúcar está presente em 70% dos produtos industrializados, incluindo os salgados. Então, a mente tem uma importância muito grande no emagrecimento. Você já viu aquelas pessoas que fogem da dieta porque ficam estressadas no trabalho e acabam descontando na comida? Ou aquelas que, por causa da ansiedade, se acabam nos doces? Pois é essa relação de compensação com a comida que a maioria das pessoas tem. Ela é uma relação muito emocional. Então, sem cuidar da mente e das emoções, é impossível adquirir novos hábitos saudáveis e sustentá-los por muito tempo. Até porque, mesmo que a pessoa consiga reverter a diabetes tipo 2, se ela voltar a ter hábitos nocivos para a saúde, certamente a diabetes também vai retornar. Agora eu vou te falar um dado muito interessante. Nós pensamos apenas 3% de forma consciente. 97% é inconsciente. Então nós somos condicionados, desde pequenos, a beber e a comer certos tipos de alimentos, mesmo que eles façam mal para a nossa saúde. E isso causa uma dificuldade de autocontrole muito grande, tanto nos adultos quanto nas crianças. Por isso, é fundamental fazer um trabalho de descondicionamento e reprogramação do nosso corpo e da nossa mente. Um dos nossos pilares mestre é ajudar nesse descondicionamento e facilitar a mudança de hábitos. Através dos nossos vídeos e das nossas reuniões online, nossos psicólogos orientam e realizam exercícios práticos com todos os participantes. Nós usamos um método exclusivo que chamamos de reprogramação neurodinâmica. Com esse método, utilizamos da neuroplasticidade cerebral para mudar os padrões de condicionamento do nosso cérebro e facilitar a adoção de novos hábitos. A neuroplasticidade é uma capacidade que nosso cérebro tem de alterar a ligação entre os circuitos neurais e de se remodelar, criando assim novos hábitos. E não importa a idade que temos, essa capacidade continua existindo. Então, estar bem psicológica e emocionalmente é fundamental para se conquistar mais qualidade de vida. Então, se você quer reverter a diabetes tipo 2 e reconquistar sua saúde, seu bem-estar e deixar de ficar dependente de medicamentos caros, o melhor caminho é emagrecer e fazer uma dieta adequada, que permita o corpo a curar a si mesmo. Esse é um tratamento natural, saudável e muito mais econômico. É estimado que quem possui diabetes gasta durante a vida de 180 mil a 250 mil dólares com despesas diretas e indiretas. Fora que, além do alto custo, é muito arriscado ser diabético. A diabetes tipo 2 pode causar vários problemas sérios, como amputação de membros, falência renal, perda de sensibilidade nos pés e nos membros inferiores, cegueira, glaucoma, catarata, entre muitas outras complicações. A diabetes é responsável por 40% dos casos de falência renal e é um dos principais fatores de risco para o infarto. Tratar a diabetes tipo 2 é urgente. Quanto mais cedo você começar, mais chances tem de reverter o problema. Para isso, procure um acompanhamento especializado. Tentar fazer isso sozinho em casa é arriscado. Nós aqui da Coach Care oferecemos esse acompanhamento. Para começar é muito simples. Basta você se cadastrar em nosso site e aguardar o contato do nosso especialista.
Após esse contato, você já passa a ser acompanhado mensalmente por toda a nossa equipe, de forma online ou por telefone. Nossa equipe tem mais de 15 anos de experiência com emagrecimento, obesidade, diabetes, hipertensão e todos os outros males causados pelo excesso de peso. Nesses anos, nossos resultados foram objetos de estudo de várias pesquisas publicadas tanto no Brasil quanto no exterior. Foram mais de 144 mil quilos eliminados pelos nossos pacientes e muitos conseguiram sim reduzir a quantidade de medicamentos ou até mesmo cortá-los totalmente, depois que recuperaram o equilíbrio da saúde. Quando isso acontece, geralmente os pacientes ganham uma nova vida, recuperam o prazer de viver, com muito mais disposição, mais bem-estar e ficam muito mais satisfeitos consigo mesmo. Portanto, se você quer começar seu acompanhamento especializado para controlar a diabetes tipo 2, clique no botão abaixo e faça uma avaliação grátis em nosso programa. Coach Care, você merece viver melhor!